Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como configurar o loss virtual no ggBot. Então o primeiro passo é clicar em configurar bot no menu principal e depois nós vamos vir aqui em loss virtual. Aqui no loss virtual nós podemos configurar qual quantidade de loss que a gente quer ter tomado virtualmente, então quer dizer, ele não faz entrada efetivamente até que ele cumpra esse objetivo de fazer os loss virtual, dependendo do horário que você faz o agendamento do sinal. Ou seja, vamos utilizar esse exemplo aqui. Caso esse sinal esteja agendado para 10 horas em M5 e esteja com 2 loss virtual, então a entrada será feita apenas às 10h10, caso tenha ocorrido loss virtual nas duas velas anteriores de M5. Então quer dizer que das 10 até as 10h05 ele teria que ter tomado loss e das 10h05 até as 10h10 ele teria que ter tomado loss, para daí sim, às 10h10 ele poder fazer a entrada. Caso em uma dessas duas velas anteriores a ele tivesse dado win virtualmente, ele já vai pular a entrada e não vai fazer ela. Então aqui nessa lista 1 nós vamos colocar a quantidade 1 e aqui na lista 2 nós vamos colocar a quantidade 2, para nós exibirmos quais seriam os testes que a gente faria. Então aqui nós vamos voltar e vamos inserir nossa lista de sinal. Aqui na lista 1 nós colocamos a quantidade 1 de loss virtual, então se a gente colocar uma vela de M1 às 14 horas, ele já vai fazer o ajuste automático para a gente e vai colocar às 14h01. Então quer dizer que se às 14h00 até às 14h01 ele tomar um loss, ele vai fazer a operação às 14h01 e vai poder fazer a operação nesse horário. Aqui na lista 2, se a gente agendar o mesmo horário, pode ver que como a gente colocou a quantidade 2, ele só vai fazer a entrada às 14h02. Ou seja, caso ele dê o loss na 14h00 e 14h01 até a 14h02, aí ele vai poder fazer a entrada, simulando como se ele tivesse tomado 2 loss seguidos. E aqui, simulando como se ele tivesse tomado 1 loss seguido, das 14h00 até as 14h01, certo? E aqui nós vamos mostrar um exemplo para vocês de como funciona caso você tenha inserido a lista de sinal, com esse sinal aqui, por exemplo, e as 14h01 e as 14h02, e caso seja modificado o valor lá do cadastro. Então, se a gente vier aqui configurar bot novamente, ir em loss virtual, e aqui na lista 2 nós adicionarmos mais um, a gente vai ver que aqui na lista ele já faz o ajuste automático. Ou seja, aqui estava 14h02, ele foi inicialmente agendado às 14h00, mas como ele tem 3 lojas virtual, então ele já colocou aqui automaticamente também a 14h03. Uma coisa que tem que ser tomado bastante atenção é caso aqui tenha sido feito o agendamento para o mesmo horário, porque como o loss virtual ele já faz o ajuste automático do horário, se por exemplo aqui foi agendado às 14h00 e ele fez o ajuste automático para 01, se ele for fazer o ajuste automático para um horário que seja igual a esse que já está na outra lista, por padrão como o ggBot ele funciona, se tiver o mesmo sinal, mesmo horário, mesma direção e mesmo time frame, mesmo par de moeda também, ele acaba eliminando o último sinal informado. Ou seja, se a gente alterar, por exemplo, dessa lista e fazer com que ele seja o mesmo 1403, ele vai acabar apagando esse sinal aqui do 1401. Então vamos voltar lá e vamos fazer esse exemplo. Se a gente vier aqui em configurar bot, ir em loss virtual, e aqui em loss virtual a gente colocar o mesmo valor que tem na lista 2, que seria o 3, podemos ver que ele vai ter apagado daqui da lista 1 o sinal que já tinha, pois ele coincidiu e seria o mesmo horário, mesmo par de moeda, mesmo time frame e mesma direção do que já estava agendado aqui, correto? Vamos agora, por exemplo, prático de como funcionaria isso vendo as velas também no ggBot e na corretora. Então vamos analisar esse exemplo que nós fizemos aqui. Então, Audi JPY, OTC, M1, Put. Então nós agendamos ele, inicialmente seria às 19h55 horário, porém com o loss virtual ele vai fazer a entrada somente às 19h56 se a vela de 19h55 tivesse dado loss. Então como é put, a vela deveria de ter terminado verde para poder fazer a entrada. Mas note que a vela aqui, às 55 ela acabou terminando da mesma cor, ou seja, ela não daria loss virtual, ela acabaria dando win nesse horário das 19h55, igual consta aqui. Então ele acaba dando a crítica aqui, loss virtual não atendido. E o 1 aqui é a quantidade que nesse gerenciamento da lista 1. Já às 19h56, que daí seria para fazer a entrada às 19h57, ele tem essa configuração. 19h56, que é esse horário aqui, ele pegou e terminou verde. Como nossa direção é put, ele pegaria e daria loss nesse resultado aqui, nessa vela. Ou seja, se ele daria loss, então ele deu um loss virtual,
então ele acaba fazendo a entrada às 19h57, que seria essa vela aqui. Ou seja, ele acabou pulando, ele acabou fazendo essa vela aqui, fazendo a verificação do loss virtual, viu que daria loss nessa vela, então ele acaba fazendo no horário posterior, que é às 19h57, daí seria o horário real que ele tentaria fazer a entrada. Caso essa outra vela das 19h56 também tivesse terminado vermelha, ou seja, com put, ele também não faria essa entrada aqui. Já na lista 2, nós temos esse cenário com duas velas. Nós estamos verificando as duas últimas velas desse horário aqui. Então, as duas últimas velas antes do horário das 19h53, de M1. Então, seria 19h51 e 19h52. Ambas teriam que ter terminado verde, com call, porque essa opção aqui que a gente está fazendo, essa operação, ela está sendo para put. Então, vamos verificar esse horário das 19h51. Então, às 19h51, aqui atrás, seria esse daqui, ó. 19h51 seria essa vela aqui, então ela terminou verde. E a próxima, 19h52, ela terminou vermelha. Ou seja, teria que ser duas velas da cor oposta à minha direção. Então, se aqui é put, ele deveria de ter terminado essas duas velas verde. Só que não terminou. Então, ele acabou pulando, dando a mensagem de loss virtual, uma quantidade 2. Já nessa outra vela aqui, ele pega e verifica, nesse outro sinal, ele verifica se às 19h52 até as 19h54 ele terminaria vermelho, ou seja, aqui eu estou fazendo uma operação de call, então ele deveria de terminar as duas velas anteriores, às 19h54, sendo vermelha, que seria de put. Então vamos verificar. 19h52, então está aqui, 19h52 e 19h53. Então essas duas velas, elas terminaram vermelhas, que seria a direção contrária da nossa. Então ele daria 2 loss virtual. Então nesse caso ele acabou fazendo a entrada corretamente e teve lucro, tanto nessa operação quanto nessa outra aqui. Correto? Então é assim que funciona o loss virtual no GGBot.